Qual foi o momento mais difícil da sua vida e como você saiu disso? O momento mais difícil da minha vida foi... Bem-vindos a mais um Brunecast. Nós estamos nessa edição, gente. É mais do que especial, né, Wesley? Gente, eu tô muito feliz. Não, acho que eu tô mais feliz. Você não tem ideia. Você sabe uma coisa? Eu acho que eu já falei isso pra ele, né? Mas eu que sou bem mais novo que ele, quando ele jogava, né? Cara, eu era aquele moleque que tava na rua sem camisa, fazendo gol na rua e gritava Kaká. Eu era o Kaká na minha turma. Né? Então hoje eu vou receber com muita alegria uma grande realização para o nosso Brunecast, receber o grande Kaká, a grande lenda Kaká. E o Kaká, ele é um exemplo para a nossa geração, não só pelos títulos que ganhou, pelos gols que fez, né? Foi o melhor do mundo, né? Verdade. Mas também pelo que ele representa para os jovens, para essa geração. Se é uma pessoa que você tem que olhar e modelar é o Kaká, né? Sim. Eu sinto que você modela o Kaká. Muito. Nossa, quando eu era criança, eu tinha cabelo grande só pra imitar. É mesmo? E falava, não, sou jogador... Quando eu ia jogar, né? Sou o Kaká. Não porque ele era o melhor, mas porque ele era crente também. Ah, é? É, É verdade que você dorme com a camisa de São Paulo, assim, abraçado? Não vamos entrar nesse Não vamos entrar em detalhes, né? Você vai apanhar. O convidado não ficar meio... Gente, é um grande privilégio, Kaká. Muito obrigado, irmão. Tiagão, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, realmente. Sou fã, né, seu, do podcast. Estou sempre escutando. Então, uma alegria estar aqui hoje, podendo conversar, bater um papo com vocês, contar um pouquinho, né, da minha história, da minha relação com Deus, enfim, de como foi, de como tem sido a minha trajetória. Tá, eu quero começar com algumas perguntas minhas, pessoais, que eu sempre tive curiosidade desde criança, né? Tá bom, hoje a gente tem essa oportunidade, né, Wesley? Vamos Pô, a gente tentar tá com o Kaká, cara, o Kaká. Olha só, um homem, geralmente, ou é bonito, ou é famoso, ou é rico, ou é temente a Deus. Ou é inteligente. Ou é inteligente. É. O Kaká é tudo ao mesmo tempo. Caraca. Não, eu parei. Então, assim, como é que é ser um cara bonito, um cara inteligente, que fala bem, que foi campeão do mundo, famosão. Melhor em sua área. Melhor na área. Temente a Deus. Como é que é? Você era o maior partido do Brasil, o maior partido verdade, do mundo, sim. né? Como é que é? Eu tô falando sério, não tô brincando, não. Como é que é você ser um alvo, assim? Porque a maioria das pessoas sofrem complexo que você nunca sofreu, por exemplo. Complexo de inferioridade, Wesley. Ele não sabe o que é isso. O Kaká é feio? Não. Complexo de rejeição. Nunca foi rejeitado. Nunca. Ou seja, a maioria das pessoas, a gente tá brincando, mas falando a verdade, sofre muitos complexos. E você teve o privilégio divino de nascer numa família excelente. Eu conheço seus pais, que te criaram muito bem, né? Tia Simone, mãe do Kaká, sempre tá nas conferências nossas lá. Ou seja, só de ter pais bons já é um privilégio. Ponto. Tem muita gente que pai abandonou, a mãe era narcisista, um monte de problema. Aí depois Deus, por algum motivo que a gente tem perguntado a Deus até hoje, te fez bonito também. Né? A gente tá tendo que fazer botox, academia, Sim. transplante de face. Colocar um óculos pra ver se... Coloca um óculos pra disfarçar a olheira e fica feio, de qualquer jeito. E aí o cara é temente a Deus, velho. Verdade. A vida toda. Não é temente a Deus agora, não. Porque tem gente que só fica temente a Deus quando acaba a carreira, né? Acabou a carreira, aí tô em fim de carreira, não tem mais nada pra fazer, servir a Deus. Kaká não, sempre foi. Sempre. Né? E sempre demonstrou isso em campo, nunca... Sempre demonstrou. Eu lembro brigar, os jogos do Milan que ele levantava a camisa I belong to Jesus, né? Lembra disso? Exato. Né? Quantos passes eu dei, Wesley, pra ele, né? Naqueles jogos. Eram passes mentais. Eu tava assistindo o jogo, passa. E, então, assim, como é administrar isso, cara? Eu acho que tudo começa realmente do fundamento. Então, que é o firme fundamento que a Bíblia fala, né? Então, é Jesus o firme fundamento. Então, eu cresci num lar cristão. Meus pais, Dona Simone e seu Bosco, sempre cristãos e educaram a gente, né? Tem um irmão mais novo, que é o Rodrigo. Educou a gente sempre nesses fundamentos, no fundamento do cristianismo. E tudo isso foi
foi o que me ajudou a ir administrando todas essas situações. Então, o jogador brasileiro, a tendência é que venha de uma classe média baixa. Isso. Ou baixa, pobre mesmo. Ou pobre, né? E eu vim de uma classe média. Meu pai era engenheiro civil, minha mãe professora, mas não exercia a profissão. Meu pai engenheiro e assim, não faltava, mas não sobrava. Tinha ali, ok, né? Então eu fui aprendendo desde pequeno a ir administrando essas situações. Você fala, chego num ambiente diferente, onde a grande maioria não tem condições, e eles me enxergavam assim, por algum momento, como uma ameaça. Fala assim, cara, você não precisa estar aqui. A gente está aqui porque precisa sustentar a família. É o nosso futuro e você é uma ameaça para nós. Então, em alguns momentos me enxergavam dessa forma. E aí, de novo, por isso que eu falo do fundamento, porque meus pais foram usando de uma sabedoria assim, fora do comum, realmente não vejo como não ser uma sabedoria do espírito, de trazendo os meninos, né, principalmente para o nosso lado. Então, aqueles que moravam na concentração, eu não morava em concentração, eu morava em casa, treinava e ia para casa. Muitos deles treinavam e ficavam concentrados, moravam no alojamento. Esses meninos que não podiam ir para casa nos finais de semana, meus pais convidavam para ir para minha casa. Então, muitos deles conviveram e cresceram dentro da minha casa. Minha mãe cozinhava para eles, fazia alguma coisa que eles queriam, não tinham tempo deles na família, mas acabou sendo a minha casa família para muitos. E isso fez com que eles entendessem que eu não era tanto uma ameaça, né? Cara, ele também está aqui tentando realizar um sonho, mas vamos uma competição completamente normal. Então, isso é só para ilustrar um pouco. Eu também tive os meus desafios e fui aprendendo a lidar com cada um deles dentro desses fundamentos que me foram passados pelos meus pais. Uma curiosidade que eu tenho também é que, geralmente, uma pessoa que vem de uma boa família, que não tem dificuldades financeiras, entre aspas, as coisas estão meio mão beijada, ela não consegue vencer na vida por causa da estagnação. Né? E você vai contra essa realidade, por exemplo, de pessoas que vêm de boa família, que tá tudo na mão, ela não vai querer acordar 5 horas da manhã para treinar futebol, né? Na primeira, a dificuldade já desiste. O seu sonho era mais importante do que o mínimo de conforto que você tinha? Como é que foi para você ser fiel a esse propósito até o fim e se tornar o melhor jogador do mundo? Não foi sonho, foi o amor. Então, parece clichê, né? Falar aqui de amor de novo e tudo mais, mas realmente foi o amor que eu tinha e tenho pelo esporte, pelo futebol. Então, é isso que me motivava a jogar futebol, porque primeiro eu jogava por prazer, por amar o esporte, realmente por amar jogar futebol. Aos poucos, aquilo foi virando... Claro, depois eu sonhava em ser um jogador profissional. Aí sim entra essa questão do sonho. Mas sempre foi o amor pelo esporte, pelo futebol. Então, acordava de manhã, treinava com o maior amor e paixão realmente, ia lá, treinava. E muitos amigos fizeram outras escolhas e faziam outras coisas. Mas você fala, era um sacrifício? Eram escolhas. Não era sacrifício porque, cara, no final de semana que eu tinha que jogar futebol, eu amava de jogar futebol. Os meus amigos iam fazer outras coisas, mas não é que eu abria mão de estar com eles ou fazer outras coisas em família e tudo mais. É porque eu amava jogar futebol. E estava ali fazendo uma coisa que eu amava e continuo amando. Amo assistir futebol, estudar futebol, brincar com os amigos, tento jogar uma vez a cada 15 dias pelo menos. Então é o amor pelo esporte ou o amor por aquilo que a gente faz que realmente acredito que essa... Faz não desistir. Essa motivação, essa inspiração. Momentos de vontade de desistir, tive também. Então eu tinha um problema de desenvolvimento, eu tinha 2 anos de atraso na minha idade óssea. Isso, numa idade adolescente, pré-adolescente, é muito grande. Então a gente vê hoje 1 ano de diferença já faz muita diferença. Eu tinha, além desses anos de diferença normais da categoria de base, eu ainda tinha esses 2 anos de atraso. Então eu com 15 anos tinha o corpo de um menino de 13 anos. Treinava, não era convocado, não ia jogar, era treino em casa e a parte mais legal que é o jogo eu não participava. E aí um dia eu cheguei em casa e falei para os meus pais, não quero mais jogar, não tá legal. Treino, não vejo nada, não frutifica nada. E aí meus pais sentaram comigo e falaram, olha, meu pai é engenheiro civil, né, como eu falei, e aí ele falou, se um dia você quiser ser engenheiro como eu,
Saiba que tem os prós e os contras. Tem muita coisa que eu gosto e tem muita coisa que eu não gosto. Mas eu amo fazer isso que eu faço. Saiba que qualquer coisa que você escolher vai ter isso. Vão ter dias que você vai querer desistir. Não é completamente normal. Isso é do ser humano. Agora, é a forma que você vai encarar esse desafio. E aí, aquela foi uma conversa muito boa, porque eu tive esse entendimento. Falei, é um momento difícil, mas realmente eu amo jogar futebol. Eu quero continuar tentando. Vou continuar aqui lutando e batalhando por isso. E aí, continuei. Aos poucos fui tendo um desenvolvimento normal, até que me equiparei, né, com os meninos da idade. E aí, fui tendo as minhas oportunidades para jogar. O primeiro time que você jogou fora foi o Real? Milan. Foi o Milan. Milan. Eu tenho essa curiosidade. Esse dia eu estava conversando com o Pato, que é nosso amigo em comum aí, e o Pato, a gente estava jantando e o Pato falou o seguinte, cara, é muito difícil administrar quando você está no Brasil ganhando X e no outro mês você está na Itália ganhando milhões de euros. Então, curiosidade eu acho que todo público tem. Primeiro, curiosidade técnica. Como você administrou o dinheiro? Segundo, qual foi a primeira coisa que você fez quando entrou o dinheiro? Foi o quê? Foi Ferrari? Foi uma comidinha. Foi num restaurante mais legal. O que foi? Boa. Como você administrou e qual... Vamos começar primeiro a primeira coisa que você fez quando ganhou dinheiro. Pô, tô rico, o que eu faço? Segunda coisa, como você administrou? Porque depois continuou entrando, como é que você administrou? Tá, então eu vou voltar só um pouquinho na primeira resposta que eu dei para vocês sobre fundamento. Dois fundamentos que para mim foram essenciais, né? Que eu falei, o cristianismo, Jesus, os valores cristãos e entender essa questão do cristianismo e minha família. Então, meu pai, no começo, ele que administrava todas essas coisas. Só que meu pai, assim, para mim é um exemplo tão legal de liderança, porque ele, em nenhum momento, ele teve medo de me ensinar a gerir as minhas finanças e outras coisas com medo de perder. É um pouco do que eu via. Muita gente que administra a carreira de atleta, eles têm medo de que o atleta tenha o conhecimento e o entendimento, porque acha que vão perder em algum momento. E até dos pais também é normal. Falar, putz, no momento que ele conseguir administrar sozinho, ele vai me abandonar. E meu pai nunca teve esse medo. E eu acho que foi tão legal porque é o contrário. Quanto mais eu ia criando uma independência de administração, mais eu ia buscando nele os conselhos. E até hoje é assim, tudo que eu vou fazer, eu ligo pro meu pai e falo, pai, tá acontecendo isso, eu acho isso, o que você acha? É sempre um ponto de referência para mim, para que a gente tenha sempre uma conversa de aconselhamento. Então, eu fui recebendo os meus salários, foi aumentando os meus contratos, e ele foi me ajudando a administrar. Mas ele fala, todas as reuniões que eu fizer com o banco, você vai junto para entender aquilo que eu estou fazendo e aquilo que está sendo feito e você toma as decisões. No começo era muito chato e depois foi ficando muito legal. E hoje eu administro e acho muito legal. Uma das áreas mais legais que eu acho realmente que é essa gestão patrimonial. Mas parte muito disso. E meu primeiro desejo, e aí de novo, por isso que eu voltei na primeira resposta, foi, cara, quando eu renovei meu contrato, que entrou um dinheirinho legal, eu cheguei em casa e falei, pai, vamos amanhã comprar um carro. Pô, tô super empolgado, vamos lá, quero comprar um carro, não sei o quê. Aí ele sentou na mesa, ele, minha mãe e meu irmão, falou, aqui em casa funciona assim, os valores são esses. Tal. Você quer... A gente morava num apartamento menor, minha mãe tinha o sonho de morar no apartamento da frente. Na frente mesmo, assim, minha mãe tomava banho, olhando a piscina do vizinho e falava assim, puxa, um dia eu vou morar naquele apartamento. Então, aquilo ficava o sonho da família, sabe? E aí meu pai sentou com a gente e falou, olha, é isso, eu acho que você vai ter a oportunidade de comprar seu carro, mas não vai ser hoje, tudo bem? Tá entendido, assim? Então ele me trouxe para uma realidade realmente dos valores e princípios da casa que a gente acreditava, que me fez entender. Depois comprei meus carros, assim, realizei muitos desejos com relação a isso, mas naquele momento eu entendi realmente, tem um tempo para tudo, tem um tempo para todas as coisas, e dentro dos princípios e valores, aquilo fez muito sentido. Então a gente foi juntando, depois a gente mudou para esse apartamento que minha mãe sonhava, e as coisas foram acontecendo. Não, só o que ele falou até agora, né, Welly, já explica a base do sucesso todo. Sim. Ó, anotei coisa aqui nas minhas palavras, mas que ele falou e eu anotei nas minhas palavras. Ó, mentoria paterna. É muito difícil hoje ter pais que, além de serem provedores, simplesmente, são mentores dos filhos. Você senta aqui, filho, deixa eu te explicar como é que é a vida. Isso ele teve. Então, outra coisa, sabedoria divina. Né? Aquilo de trazer os amigos da concentração para casa,
de administrar os sentimentos e as emoções. Esse fundamento não é fácil de ter. Então, presta atenção, gente. Onde é que entra aqui a beleza do evangelho? Quero te explicar uma coisa. É que a beleza do evangelho é que não importa o teu passado. Ele teve um passado com fundamento e muita gente está me escutando não teve fundamento. Mas o que importa para o evangelho é sua decisão de hoje. Como é que você quer levar a sua vida hoje? Ou seja, Deus é poderoso para remir o tempo, para colocar esses mentores e essa sabedoria divina que você precisa hoje na sua vida. Você só precisa se determinar. Agora, se você não teve pais que fizeram o que os pais do Kaká fizeram, você pode ser esses pais para os seus filhos. Né? Sim. Então, por que você não é esse pai para o seu filho? Por que você não é essa mãe para o seu filho? Né? Pais mentores, pais provedores, pais protetores emocionais e espirituais. Isso é o que vai fazer a diferença no sucesso lá na frente. Puxa, Thiago, perfeito. Muito legal. Porque às vezes as pessoas olham e falam assim, mas eu não vou ter essa experiência, né? O cara nasceu num lar cristão, enfim, teve tudo isso, mas realmente a bênção, né, de Deus, ela é atemporal, e o Espírito Santo, ele age no momento e entende o coração e a certeza de cada um. Então, puxa, muito legal a sua colocação, parabéns. O que eu acho impressionante também é que as pessoas acham que a vida do crente, Kaká, aí eu vou me converter para fugir do problema, tadinho. Ele vai entrar em problema que nem imaginava, né? Então, por exemplo, o crente e o muçulmano morrem. O crente e o espírita tem problema depressivo. O negro, o branco, o crente, ou seja, tudo acontece a todos, diz a palavra. Então, você mesmo tendo fé, você não se machucou? Bastante. Então... Ou seja, você não teve problemas, impasses na sua vida, pessoal, profissional, mesmo sendo crente? O que muda então? Não é a ausência do problema. É a promessa de que Deus estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim do mundo. Então você está escutando hoje um jovem de 41 anos, que é muito jovem ainda, né? Que já é exemplo para várias gerações, não é para uma. Eu vi esse dia no seu história, você estava em Filipinas, onde você estava agora? Na Tailândia. Tailândia, um monte de criança tirando foto contigo. Que louco, meus filhos. Esses dias eu tive o privilégio de receber o Kaká lá em casa para jantar. Meus filhos viram assim, pai, é o Kaká. E tal, eu falei, se controla, filho, não dá a entender que a gente está desmaiando. Se controle, entendeu? E você tá lá no FIFA, né, que a maioria das crianças, adolescentes, e eu jogo FIFA até hoje, graças a Deus, tá lá nos Legends, nos legendários do FIFA. Então, você marcou várias gerações com o seu comportamento, né? Hoje em dia, muitos jogadores de futebol escandalizam a geração com o comportamento que tem. Jogam muito em campo e fora do campo eles fazem mal para a geração, porque ensinam coisas que os jovens acham que aquilo é um padrão de vida. Bebedeira, prostituição, gastar o dinheiro com coisas que não constroem nada para ninguém, nem para ele mesmo. Então, a gente já ficou claro para a gente que essa questão do seu fundamento, da sua base familiar, é o motivo do seu equilíbrio. Você sempre foi um cara equilibrado, por causa disso, isso aqui está claro. Agora, o que eu quero saber é o seguinte, o que a fé em Jesus, o que a fé cristã teve a ver com a sua carreira, se tem gente que não é crente e joga pra caramba também e se dá bem? Não, é exatamente isso que você falou. Não é isso que faz a diferença no sentido, se eu for cristão, eu vou ser o melhor jogador do mundo? Não é isso. Tenho certeza que não é essa a diferença. Você acha que para ser o melhor jogador do mundo, o cara tem que fazer a parte dele independentemente da fé? Tem que fazer a parte dele independente da fé. Tá. Isso aí o cara tem que fazer e vai performar para que ele possa ter os resultados naturais. Aquilo que você falou, chove para todo mundo, faz sol para todo mundo. Agora, quem vai plantar e regar da melhor maneira vai acabar tendo os melhores resultados, mesmo que a gente não controle o resultado. A gente controla aquilo que está nas nossas mãos realmente. Então, o que é importante para mim realmente da fé cristã é ter todo esse entendimento, né, dos valores, dos princípios do reino, da importância de ter um rei diferente do rei dessa terra. Enfim, é ter um pouco mais desse entendimento e aquilo que você falou também, que é o poder da presença de Deus. Então, a presença realmente, a gente vai, depois que a gente é pai, né? É pai, Wesley? Ainda não. Nem casou, não. Tadinho. Então, para aqueles que são pais, vão entender melhor aquilo que eu estou falando, que é o poder da presença. Às vezes meus filhos têm algum receio, algum medo, e o simples fato de eu estar perto
ou a minha esposa estar perto, a gente não fala nada, não faz nada. Ou às vezes você faz uma oração, alguma coisa assim, mas o poder da presença tem essa diferença. E é isso que eu acredito que realmente faz a diferença, que é o poder da presença de Deus na minha vida. Amém, isso aí. Então, aonde quer que eu vá, aonde quer que o que quer que eu vá fazer, que eu possa ser realmente um instrumento e levar a presença de Deus comigo. É garantia de sucesso segundo os valores dessa terra? Não, não é. Uhum. Jesus orou, passou a noite inteira orando, foi lá, escolheu 12 e um deles Era traidor. era traidor. Então, garantia de sucesso não, mas é parte do propósito. Então, o poder da presença de Deus realmente é aquilo que eu acho que é o que eu mais carrego. Assim. Você acha que a fé, então, nesse caso, não serve para te dar o sucesso profissional, mas serve para a sua vida pessoal, para o seu equilíbrio, para os momentos difíceis, como, poxa, eu estou machucado, será que eu volto? A fé serve para esses momentos? Lógico que o objetivo da fé maior é a salvação eterna, que é o que todos nós queremos e é o nosso maior. Não existe busca maior na fé do que a eternidade. Mas, naturalmente falando, no dia a dia, é nisso que ela interfere, na sua opinião? É que eu não consigo hoje diferenciar ou tirar a fé do contexto total da minha vida. Uhum. Então, a fé, ela é o firme fundamento de tudo aquilo que eu vivo e de todas as minhas decisões. Então, ela está integrada em todas as áreas da minha vida. Então, eu não consigo enxergar o meu sucesso profissional que não seja com uma lente cristã. Uhum. Então, tudo aquilo que foi acontecendo na minha vida, eu só consigo ver milagre atrás de milagre. Desde o momento que eu estreio no profissional até todas as minhas caminhadas, vitórias e derrotas. Então, Wesley aqui nos bastidores já estava comentando de algumas derrotas. O Wesley sempre querendo envergonhar nossos convidados. Então, e muitas derrotas, não é garantia de sucesso, mas fizeram parte de toda essa experiência minha e esse crescimento de vida. Então, a fé, ela é realmente esse firme fundamento de que tudo aquilo que gira em torno à minha vida é baseada na minha entrega, né? Assim, entreguei o meu caminho ao Senhor, confio nele. E garantia de sucesso, de novo? Não, mas o que for acontecer de sucesso, eu vou acreditar isso. Qual foi o momento mais difícil da sua vida e como você saiu disso? O momento mais difícil da minha vida foi o período de Real Madrid, os 4 anos no Real Madrid. E porque foi um momento que mexeu muito com a minha identidade. Ou seja, eu saio do Milan em 2009, eu fui o melhor jogador do mundo em 2007. Então, em 2008 eu ainda concorri entre os 5 primeiros. Em 2009 eu vou para o Real Madrid como um dos melhores jogadores do mundo. No momento foi a segunda maior negociação. Meses depois tem a do Cristiano Ronaldo. A minha passa a ser a terceira maior negociação da história naquele momento. E chego no Real Madrid com esse status. Passo 4 anos lá no Real Madrid com lesão, com dificuldades para jogar, sem ter continuidade. Então isso mexeu muito com... quem que eu sou? Eu sou o melhor jogador do mundo? Ou eu sou... Se você der um Google aí e colocar assim, piores contratações do Real Madrid, meu nome está ali nos primeiros. Aí você fala assim, quem que eu sou? Eu sou o melhor jogador do mundo? Ou eu sou uma das piores contratações do Real Madrid? E aos poucos eu fui tendo cada vez mais esse entendimento que realmente a minha identidade não estava ligada a isso. A minha identidade eu sou filho de Deus, amado por Deus, que teve muito sucesso em uma parte da carreira e teve menos sucesso em outra parte da carreira. A minha alegria com relação a isso qual é? Porque o mundo tem uns parâmetros de sucesso. O reino de Deus tem outros parâmetros. Então, quando eu saio do Real Madrid, até hoje eu tenho uma ligação muito forte com o clube. O presidente do clube fala, olha, queria te agradecer pelo profissional que você foi, pela integridade que você teve, nunca reclamou, nunca falou mal dos treinadores, nunca falou mal do clube, sempre foi muito correto, então queria te agradecer por isso. Claro, queríamos que os resultados fossem diferentes, eu também queria, a crítica, torcedores, todos gostariam, mas são coisas que fogem ao nosso controle. Você fala, o que eu fiz de diferente do que eu fazia no Milan? Nada. Mesmo tipo de treinamento, mesmo tipo de alimentação, mesma forma de dormir, descansar e de me preparar. Agora os resultados foram diferentes do que eu tive no Milan. Então, assim, a minha alegria quando eu falo é essa, porque realmente eu consegui ter, mesmo nesse momento de dificuldade,
tá centrado ali em realmente olhando, tendo o meu foco em Cristo, para que os resultados não fossem só resultados para o mundo, né? Mas fossem resultados para o reino. Outra coisa também, como é que foi jogar com o Cristiano Ronaldo, cara? Cara, foi uma experiência espetacular, assim, com ele, porque ele é muito fora da curva, né? Nesse sentido profissional. É um cara nota 10, assim, como pessoa, como ser humano, assim, muito legal, um menino muito legal. Até hoje a gente tem uma ótima relação, muito boa, assim, uma amizade. Fui em Manchester recente, quando ele ainda estava lá, né? Ele acabou me convidando para assistir o jogo no camarote dele, assistir com o filho, com a mãe, depois a gente se encontrou, bateu um papo, enfim, a nossa amizade realmente é muito próxima, e eu sou grato por isso, porque eu sou fã dele como atleta, né, como pessoa, realmente por essa mentalidade que ele tem, Thiagão. Ele é muito normal, e às vezes eu escutava isso que era de brasileiro, falava, jogador brasileiro conquista muito e se acomoda. Não é do jogador brasileiro. Isso é do ser humano. E é completamente normal. Você vai conquistando, você vai diminuindo o ritmo. Vai diminuindo o ritmo. E ele não diminui, não larga o osso, meta, objetivo atrás de objetivo, superando aí números atrás de números. Então, essa mentalidade realmente vencedora é admirável. Tendo em vista a última Copa, eu já vou passar por ele, ele tá doido pra falar que essa coisa, eu tô cheio de perguntas. É que eu tô cheio de perguntas, velho. Eu sou muito fã também. Tendo em vista a última Copa do Mundo, na sua opinião, quem é o atual melhor jogador do mundo? O atual hoje, você fala pensando em Copa ou... Porque pensando em Copa, Messi, melhor jogador do mundo. Isso aí, cara, a Copa do Mundo é uma pressão tão violenta, que ver o cara, né, performar numa Copa da forma que ele performou, não só ele, o próprio Mbappé, cara, tão novo, já tinha conquistado uma, o que ele fez na final ali, impressionante, assim, ver esses caras. Foi a melhor final de todos os tempos, não? Melhor de todos os tempos. A famosa final de Copa do Mundo, não dava pra parar não tinha um segundo de ócio, tudo era... Quando você achava que já tava ganho, ele ia lá e Não, foi impressionante. Não, foi impressionante, foi muito legal. Então, fora de Copa do Mundo, quem seria hoje? Fora de Copa do Mundo, acho que estaria aí o Vinícius, Haaland. Acho que o Haaland, na temporada do Haaland... tá jogando muito. O Vinícius tá fazendo uma temporada espetacular com o Real Madrid. O Haaland tá muito, muito bem. Então, acho que esses hoje são jogadores ali no topo, performando como os melhores do mundo. Agora pode ir, Wesley. Gente, eu sou São Paulino, então eu tô muito feliz mesmo. Kaká, a gente sabe que futebol, pro jogador, é altos e baixos, né? Às vezes ele tá fazendo gol, é o ídolo do time. Aí passa 10 jogos sem fazer gol, o pessoal já, vamos mandar fora, vamos mandar para outro clube. Aí se lesiona, nossa, aí a crítica vai toda em cima. E a gente nunca viu você debatendo com um repórter, criticando, dando na mesma moeda. Por que isso? Por causa da criação? Você vai aprendendo a lidar, né, com a imprensa. E aí tem várias maneiras de você lidar. E, assim, o que eu fui tendo consciência é de tentar entender as críticas, quem é que está fazendo, de onde vem, tudo mais. Tem um pouco essa noção. Vi que a maioria das críticas que me incomodava, às vezes eram críticas que eram o jornalista ou o crítico expondo uma deficiência minha para o público. Então aquilo me incomodava, mas não porque ele estava errado, porque ele estava expondo um defeito meu para muita gente. E aí eu falei, puxa, por que eu não começo a enxergar com os olhos de outras pessoas também e trago aquilo para a famosa crítica construtiva, né? Então, vou começar. Tem alguns críticos e alguns jornalistas que eu vou começar a usar eles ao meu favor. Tem a crítica maldosa, isso tem também, e tem esse lado da crítica construtiva, que foi um pouco do que eu fui aprendendo. E depois acabei, até hoje, né? Tenho ótima relação com muitos jornalistas, fui aprendendo a lidar com eles comigo também. Então, eu acho que essa questão de ter a consciência para que lado você quer ir. Assim, que tipo de comportamento você quer ter, como que você quer conduzir essas coisas. Então, ter essa consciência para mim foi muito importante. De aprender a lidar aí bem com a imprensa, com o torcedor, com as críticas, com o dinheiro, com a fama, com o sucesso.
tudo isso vai sendo um aprendizado. E aí, dentro de todos os fundamentos, você vai usando aquilo para tomar as decisões. Então, acho que foi um pouco nessa linha aí que eu fui administrando. Pode Pode seguir. Sem se empolgar muito. Tá bom. Só não abraça ele, fala de longe, que você tá doido pra abraçar. Não pode. No final. No final. Rapidinho. Qual que é a sensação de receber o prêmio de melhor do mundo? Saber, assim, que você é o melhor do mundo todo. Porque tem gente que, às vezes, compra um carrozinho melhor, já tá... Já se acha. Já tá se achando. Imagina, o melhor do mundo. É muito legal. A sensação é muito boa, assim, de você... Puxa, aquilo que eu me predispus a fazer profissionalmente, eu sou o melhor, né? Uhum. Mas é muito legal no sentido da gratidão, mas ao mesmo tempo não consigo ter o olhar do individual. Uhum. O futebol é um esporte coletivo. Uhum. Só conquistei os meus prêmios individuais por ser protagonista de conquistas coletivas. Então, é a gratidão de estar ali recebendo um prêmio individual, mas muito grato pelo coletivo, pelos meus companheiros, pelos meus treinadores, por todos aqueles que me ajudaram a chegar até esse momento. Então, é esse sentimento, assim, de muito feliz, mas não de, eu sou o cara. É um sentimento, puxa, cheguei no topo, conquistei, né? Tive o sucesso que tive, graças a muita gente que me ajudaram a chegar até aqui. Você acha que a gente tem chance de voltar a ter uma seleção tipo a de 2002? Eu acho. O Brasil, nós somos muito críticos com o Brasil. Não só futebol, em geral. A gente é uma população que a gente acaba criticando muito o nosso país e líderes, enfim. Nosso país é muito bom, muito bom. Também acho. Eu viajei muito, assim, conheço muitos países, morei em 4 países diferentes. O Brasil é um dos melhores países do mundo, sem dúvida alguma. Na qualidade, o brasileiro entrega muita qualidade naquilo que é muito bom. Então, nossos médicos são os melhores, temos excelentes líderes, temos excelentes pessoas, temos excelentes restaurantes, comida boa, turismo, hotéis, educação, serviços. Então, tem que criticar para continuar melhorando, sim, mas não ter esse olhar de que, puxa, nosso país é muito ruim. Então, o Brasil é muito bom. E aí, trazendo para o futebol, o tamanho que nós temos, olha o tamanho que o Brasil é. A gente está falando em mais ou menos 200 milhões de habitantes. A gente ainda, dentro da estrutura correta ou não do futebol, tem essa crítica também. Nós somos um país que fornece a maior quantidade de matéria-prima de atleta para fora. Uhum. Se você pegar qual é um dos maiores países que tem atletas jogando Champions League, o Brasil. Maior exportador de atletas, o Brasil. E continuam sendo os melhores jogadores atuando nos melhores clubes. Falta essa peça do melhor jogador do mundo? Falta. O Neymar, em muitos momentos, eu acredito que performou como o melhor jogador do mundo. Uhum. Só que entra essa questão que eu falei para vocês da conquista coletiva. Talvez, se ele tivesse vencido a Champions, aquela que eles perderam para o Bayern, o Neymar tinha vencido o prêmio de melhor jogador do mundo. Uhum. Porque em vários momentos ele performou como o melhor do mundo. Mas tem outros fatores que tem que coincidir para que tenha a importância, o recebimento do prêmio em si, né? Ali a bola de ouro. Mas acredito que sim, a seleção vamos ter, e tivemos nessa última seleção com excelentes nomes, excelentes jogadores que estão nos melhores times do mundo. Entre ter os melhores jogadores e conquistar, aí tem então, tem um passo. Deixa eu te falar uma coisa para ver o que você acha. Eu tive recentemente tomando um café com um jogador que foi para a última Copa. Lógico, eu não vou falar o nome por causa do assunto que eu vou te trazer. E tava lá na última Copa, tudo. E aí eu perguntei, cara, o que houve? Como é que a gente perdeu essa Copa? E não sei o quê. E papo vai, papo vem. Falei, você acha que a culpa foi do treinador? Ele falou, não. O que você acha que foi? Ele falou assim, olha, eu não sou um grande especialista, né? Não é a minha opinião que vale. Mas pelo que eu percebi, os jogadores emocionalmente estavam num clima muito leve. Tipo assim, vamos sair hoje à noite para jantar?
Amanhã de manhã, vamos tomar café da manhã com as famílias. E o jogo era daqui a um dia. Eu não vi aquela preocupação de, cara, vamos ficar 3 dias aqui concentrado, só pensando, só... Era a Copa do Mundo e eu vi as pessoas muito relaxadas. Então, segundo ele, e ele mesmo disse, cara, eu não sou um grande especialista para dizer foi isso, mas na opinião dele, o relaxamento de... como se fosse um campeonato qualquer. Estamos jogando aqui um campeonato brasileiro. Fez com que em campo desse problema. Tem até aquela imagem do Neymar falando, chamando a atenção, se não me engano, do Fred. Falou assim, o que você está fazendo aí? Por que você não volta? A gente já fez, falta 2 minutos, não precisa subir e tal. Ou seja, parece uma distração. Você acha que a vida emocional, você que jogou tantos anos, a vida emocional, o estado mental, ele pode determinar a performance do jogador, mesmo ele fisicamente estando preparado, se ele estiver distraído ou confuso mentalmente, ou vindo de 3 dias de farra, por exemplo, isso realmente rouba a oportunidade? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida que essa parte emocional é fundamental para o atleta, e você vê isso questão da confiança. Então você pega o mesmo time com um treinador não performa, com o outro performa, você fala, o que mudou, cara? Claro, muda a questão tática, muda a questão técnica e tudo mais, mas o treinador dá confiança ou não para um jogador muda muito. Isso é questão emocional. Agora, trazendo esse assunto para a Copa em si, são tantos fatores ali que influenciam que você cravar que é muito difícil. Você fala, não, foi por isso que nós perdemos. É muito difícil. Porque são N fatores que envolvem toda a Copa do Mundo. É a preparação, são os anos ali, é o momento, o jogo. Então, são muitas... Escalação. São muitas coisas. Agora, que essa questão emocional hoje é importantíssima, não só no futebol, mas no esporte em geral. Muitos clubes hoje, de outros esportes, eles já têm uma área mental mesmo. Da mesma forma que cuida do corpo, cuida dessa parte mental, de descanso, de relaxamento, de questão de administrar pressão e todas essas situações. E é fundamental, realmente eu acho que isso é muito importante, porque hoje, Thiago, a distração é muito grande. Nós temos muita distração hoje e na palma da mão. Então... que antigamente não tinha celular, né? Tipo assim, na época do Milan, você tá no Milan, você não tinha um iPhone na mão. Não, o iPhone, a gente tá nele agora, é o 15. É o 14. É o 14. Então você traz isso aí pra trás, 14 anos pra trás. Não... Faz a conta aí. E mesmo assim, começou a chegar mesmo depois do iPhone 3 que começou a chegar pra gente. Assim. Isso, foi 3. Mas assim, o smartphone, né? Antes disso tinha o telefone. O BlackBerry. Então, em 2002, vou levar pra 2002. Em 2002, cara, pra eu falar com os meus pais, eu tinha que ligar do hotel pro telefone fixo aqui no Brasil. Falava com eles em poucos momentos, durante os 52 dias que eu fiquei concentrado. Hoje a gente fala com os pais, com a família, com a esposa, com os filhos, cara, o tempo todo. Isso é bom? Muito bom. Causa uma distração? Causa uma distração. Para um atleta que está extremamente focado, deveria, né, estar extremamente focado e pensando num jogo de tamanha importância como uma Copa do Mundo, tudo isso precisa ser administrado. Mas não é só no Brasil, todo mundo... Lógico, eu vou te dar um exemplo. Quando eu estou num dia muito importante, por exemplo, cara, já aconteceu comigo. Quando eu vou fazer algo ao vivo, ontem, por exemplo, participei de um dos maiores podcasts do Brasil ao vivo. Durante o dia eu não assisto nada. Por quê? Qualquer coisa que você vê, você tá na lupa do teu Instagram, um sentimento entra sem você perceber, você sem querer ao vivo bota pra fora uma coisa, você nem lembra como entrou no teu coração. Perfeito. Quando eu vou gravar algo muito importante, eu mantenho minha cabeça limpa. E sabe o que já aconteceu comigo? Uma vez eu fui no Pânico. Aí o Emílio me fez uma pergunta assim, naquele dia, mano, eu tinha assistido uma série na Netflix, um documentário na Netflix de um cara que matou uma atriz famosa. Do nada a gente entrou nesse assunto e minha mente estava totalmente tendenciosa, porque eu tinha acabado de assistir a série naquele dia. E aí eu entrei num tema que eu jamais entraria ao vivo, jamais, porque eu tinha visto aquilo e tal. Acabou que o cara me ligou nesse dia. O cara que eu falei, me ligou no meu telefone, descobriu meu telefone, me ligou. Falou, que você foi citar meu nome? Nada a ver e tal. E a gente resolveu, né? Depois ele até morreu, um mês depois, né? Ele teve um ataque e morreu. Mas o que acontece? A Janine, minha esposa, falou assim, Thiago, nunca mais, quando você for fazer algo ao vivo, imagina um jogo,
Não se distrai com nada, não fica vendo nada. Tudo pode entrar na sua mente e influenciar o resultado. Fica tranquilo, fica descansado. Né? No meu caso, que eu preciso que Deus fale comigo quando eu estou ao vivo para dar uma palavra para as pessoas, você tem que estar escutando só Deus, fica só lendo a Bíblia, não fica vendo internet ou qualquer outra coisa. Então eu imagino que a regra seja mesmo para o jogo. Você precisa estar 100% focado no que vai fazer. Imagina você ver uma coisa que te ofende ali. Um hater, uma pessoa do teu passado, não sei o que, e aquilo emocionalmente te atinge, como é que você vai entrar com 100% no campo? Perfeito. Essa leitura é perfeita. Você traz da sua vida pro esporte igualzinho. Só que o jogo normalmente é meio da tarde pra noite. Cara, você passa o dia. Você passa o dia vendo coisa, vendo notícia, vendo... Às vezes, você lê uma notícia ruim ou uma crítica de alguém, o seu jogo, isso que você está falando de condicionado numa entrevista, você é condicionado no jogo. Você vai jogar para provar para aquele cara. Você já entra pensando... Você já entra condicionado. Uhum. Então, esse cuidado, né, com a distração. Tem a questão dos ingressos. Eu falo muito, quando eu vou falar com os meninos, eu falo, cara, toma muito cuidado com a questão dos ingressos. Assim, todo jogador recebe uma quantidade de ingressos para destinar para família e amigos. Cara, você vai ali na véspera, indo no ônibus, indo pro jogo, pensando nisso, né? Quem que vai entregar, onde que vai entregar? Putz, será que meu filho vai sentar no lugar certo, a minha esposa? Será que eles vão estar? E aí você entra no vestiário daquele... Enquanto você não recebe uma resposta, não, a gente tá no estádio, sentadinho, tá tudo legal, você fica com aquilo na cabeça. Mais uma assim, distração. Cara, delega pra alguém isso. Fala assim, delega pra alguém isso. Fala, pega uma pessoa, ou seu pai, uma pessoa de confiança, fala, os ingressos estão na sua mão, se vira, por favor, coloque minha família aí no lugar correto. Ô, Cacá, a gente tá vivendo a época das mentorias. E por que tá vivendo? Não é porque é uma modinha não, porque as pessoas estão precisando mesmo. Não tiveram pai e mãe, não tiveram líderes, e hoje elas precisam de mentorias para se guiar. Você, com toda essa experiência, por que você não tem a sua mentoria para jogadores, para atletas? Se ia resolver o problema de um monte de gente. Cara, eu cuido de problemas de jogadores que não tem nada a ver comigo. Ou seja, eu vou mais pelo meu coração pastoral do que pela minha profissão. Recentemente depois te conto nos bastidores, eu fui resolver um problema de um jogador lá do Barcelona. O problema é muito simples. O problema era que se o jornal escrevesse fulano de tal é perna de pau, ele entrava em depressão e não queria treinar no outro dia. Aí eu dei uma orientação simples, eu falei, cara, para de ler jornal. Aí ele falou assim, mas se eu parar de ler jornal, como é que eu vou saber o que as pessoas estão falando, de mim? Eu falei assim, se você parar de ler jornal e não souber mais o que elas estão falando, o que vai mudar na sua carreira hoje? Faz uma lista de 3 coisas que vão mudar. Não tem nada, ele não conseguiu escrever. Quando você pede, escreve aqui, ó, o que realmente está se preocupando, é tão abstrato que ele não consegue escrever. Não é real. Eu falei, cara, não é real a tua preocupação. É muito louco. Aí acalmamos e tal, resolvemos a situação. Mas eu acho que isso não é um trabalho para mim, não. Porque o meu trabalho é na internet, Café com Destino, Brunecast. Tem trabalhos específicos que tem que ter pessoas da área para fazer, né? Então você que está me assistindo agora, se você acha que o Cacá tem que ser o mentor Cacá, comenta aqui, abre uma enquete aqui no Brunecast. Tá bom. Tá bom? Que você que é jogador frustrado, vai entrar na mentoria dele? Se eu tivesse ativo, eu entraria. Sério. Porque disseram que você era uma promessa, era o Neymar e você as promessas. Né? Não, era o Mbappé. Porque a gente tá no mesmo tá na mesma idade, né? No meu auge, ele não jogou nem metade. Essa é a verdade. Mas você não pensa nisso não, Cacá? Ajudar as pessoas nesse sentido? Então, hoje não. Assim, não gosto muito de ajudar. Tem, às vezes, me ligam, né? Perguntam, converso com bastante gente, mas fazer uma específica para isso, hoje não penso. E hoje, assim, dedico muito meu tempo à minha família, aos meus filhos. Hoje são 4, né? Luca, Isabela, Sara e Esther. Então, procuro passar muito parte do tempo com eles. Então, porque eu sei o quanto foi importante para mim, né? Ter esse fundamento familiar e cristão. E procuro ter muito tempo com eles com relação a isso. Então, essa mentoria aí, que pode ser que um dia eu faça, né? Chegue a esse ponto de fazer para atletas ou para outras pessoas, hoje eu faço fazer em casa e com os meus filhos. Você fez o curso para treinador, né? Como é que tá? Fiz. Depois que eu parei de jogar em 2017. E aí entrei, né, nesse ciclo de querer estar um pouco mais perto da minha família, ativo ali no dia a dia. Mas também não queria deixar de fazer as minhas coisas, né? Então, hoje eu faço muita coisa relacionada ao esporte em si.
Então tem muito evento em torno ao futebol, tem Copa do Mundo, agora vai chegar a final da Champions e acaba girando muito evento em torno a isso, eu acabo trabalhando dessa forma. Mas eu queria aprender outras coisas através do futebol, que é aquilo que eu entendo. Então eu acabei fiz 3 cursos de gestão esportiva, fiz um curso de negócios no esporte e fiz o curso de treinador. Eu queria entender um pouco como que é, né, todas essas áreas, gosto muito dessa parte de gestão, e aí quis um pouco ter esse entendimento. Foi muito legal participar assim, desses cursos, ver o futebol de outra forma, enxergar o futebol de outra maneira e aprender dessas outras áreas que eu estou falando, né? Recursos humanos, finanças, administração, marketing, então todas essas áreas que são importantes nos negócios em si, através do futebol com esses cursos aí. Agora vamos para perguntas assim mais pessoais. Qual é a cidade do mundo que você mais gosta? Se você pudesse, ficaria um tempo lá. Puxa, não sei, assim, nunca pensei numa... Não tem uma cidade específica assim que você fala, cara, lá eu gosto muito. Cara, eu gosto bastante de São Paulo, gosto bastante de Orlando. Orlando hoje é uma das minhas cidades favoritas. Eu morei lá 3 anos e Orlando hoje, assim, quando a gente pensa de bate-pronto, assim, vamos viajar. Lugar, Orlando. Vamos para Orlando. Então, atende tudo, atende a família, é um lugar que tem muitos amigos. Então, Orlando hoje, acho que eu diria Orlando. Orlando é bom demais. Na Europa, qual foi o lugar mais legal de se morar? Eu morei em Madrid e Milão. Cara, são 2 cidades espetaculares. Agora, Milão tem uma ligação um pouco maior por causa até do resultado que eu tive em Milão. Então, aí você andava na rua em Milão? Era possível ou não? Milão é uma cidade muito pequena, né? Então você acabava indo nos mesmos lugares. E assim, no primeiro dia é novidade, no segundo vira amigo. Então você vai no bar da esquina no primeiro dia, o Kaká tá aqui. No segundo dia, cara, já quer o mesmo café, quer a mesma coisa, você acaba virando aquele ambiente de província. E Madrid é uma cidade espetacular também. Assim, cidade sol todo dia, o tempo todo, cidade super internacional, come muito bem. Então, morei em 2 cidades espetaculares. Aí. Hoje você tem 41 anos. Como é que você vê o Kaká com 50 anos? Tiagão, vejo um pouco do jeito que eu tô ligado assim, nessa parte familiar. Daqui a 9 anos, o Lucas já vai estar formado, a Isabela já vai estar mais velha, a Esther vai estar com 11 anos, a Sarinha vai estar aí com seus 10 aninhos. Então, muito próximo da família. E, cara, de verdade, continuar sendo um missionário aí, pregando o evangelho através do esporte, né? Eu vejo realmente a minha parte missionária, né, de ministério, realmente muito ligada a isso. É muito claro isso na sua vida. Pregar o evangelho, levar o evangelho a toda criatura através do futebol. Amém. Wesley. Kaká, a gente esteve com o Zé Roberto aqui, aí eu fiz essa mesma pergunta pra ele. Em 2006... Lá vem você com as derrotas, vai, fala. Que vem com as derrotas, não quer saber da derrota, vai. Aí ele falou assim, cara, tinha um sentimento que já tava ganho, sabe? Porque aquela seleção era demais. Você não sabe o quanto eu gritei naquele jogo contra a Croácia que você fez o gol. O que você acha que aconteceu? Olha, com certeza aquela seleção de 2006 é uma das melhores seleções brasileiras, né? Assim, que a gente já teve. Falam muito da seleção de 82, mas... De uns anos para cá, até porque está se distanciando, né, de 2006, de uns anos para cá eles têm falado bastante dessa seleção e acho que realmente é unânime ali a qualidade que tinha naquela seleção. E aí entram alguns fatores, né, que a gente vem falando ao longo desse podcast aqui, e um deles que para mim é importantíssimo é a preparação. Eu acho que nossa preparação poderia ter sido feita de outra forma. Não é garantia nenhuma de resultado, mas é a chance de aumentar as nossas chances de ter um melhor resultado. Então, acho que isso poderia ser melhorado. E aí, é culpa de alguém? De todos os envolvidos. Então, o atleta que poderia ter falado, puxa, não tá legal esse tipo de treinamento, com tanta torcida aqui, o ambiente não tá muito favorável, da comissão técnica, da organização, enfim, não tem um culpado, é todo mundo que tá ali envolvido naquele momento. Mas... cravar de novo, né? Cravar num fator, cara. Motivo, no motivo era não ter deixado o Henry solto para fazer o gol. A última aqui. A última mesmo. A última. 2005, vai? Só mais uma derrotinha. Vai, mais uma derrota. Kaká,
Como que foi o sentimento de vou encerrar minha carreira? Porque é o sonho, você chegou no seu auge, foi o melhor do mundo. Como que você se sentiu? Quando que é a hora de parar? Fala um pouco pra gente sobre. Eu parei em 2017, né? Foi meu último ano, eu tava com 35 anos. E foi um ano muito difícil pra mim, o ano todo. Porque eu tava no Orlando City e aí tinha dias que eu acordava super animado e falava, cara, vou renovar meu contrato, vou continuar jogando, quero continuar e vambora. Dia seguinte eu acordava e falava, pelo amor de Deus, quero parar de jogar hoje, vou lá falar com o pessoal do Orlando que eu não quero jogar. E aí entra esse lado emocional, que é extremamente importante e fundamental. Não posso tomar uma decisão desse jeito. Tô no extremo aqui, extremamente confuso e não vou. Vou ser o profissional que eu preciso ser, vou cumprir com os meus deveres, ser disciplinado, enfim, mesmo o dia que eu não quero, tenho que estar lá e vou cumprir com os meus deveres. Terminada a temporada, estava ali num processo de negociação com o Orlando, vários clubes aqui no Brasil fazendo sondagens para uma possível volta, alguns clubes da Europa perguntando como é que seria, se eu estaria disposto a voltar, mercado chinês ali super em alta. E aí eu chamei minha noiva na época, que é a Carol, que é minha esposa hoje, meu pai, minha mãe, meu irmão e minha cunhada, e falei para eles, olha, nos próximos 40 dias eu queria que vocês jejuassem comigo, que a gente estivesse orando, meditando na palavra, que eu quero uma direção de Deus do que fazer nesse momento, porque é uma decisão extremamente delicada, né? Não gostaria de parar e depois voltar. Sei que os planos de Deus são muito maiores do que os meus. Se eu tivesse que parar e voltar, se fosse da vontade dele, aconteceria. Mas eu queria tomar uma decisão muito assertiva, assim, estando no centro da vontade dele. E aí, nesse período dos 40 dias, eu fui em Milão e fui em Madrid. Porque eu queria estar nesse ambiente que era Champions League, os melhores do mundo. E assim, eu ainda tenho dentro de mim a vontade de jogar futebol. Provavelmente não vai ser aqui, nesses ambientes, mas ainda está dentro de mim e aonde quer que eu vá, eu consigo realmente ter esse prazer e essa vontade de continuar jogando. Cara, fui lá e não senti absolutamente nada, assim. Vontade de estar em campo, vontade de estar ali jogando um jogo da Champions. Essa vontade não tinha mais. E aí fui tendo esse entendimento de que realmente meu tempo em campo tinha terminado. Aí chegaram esses 40 dias, chamei todos eles e falei, olha, realmente esse período, acho que meu período de campo terminou e vou anunciar que eu parei de jogar. E aí nem jogo de despedida eu fiz uma entrevista no Esporte Espetacular com o Galvão, anunciando a minha aposentadoria, né, ali naquele momento, e super tranquilo. Sente falta? Cara, é muito legal, vou no estádio, às vezes, sinto falta de jogar, mas é uma saudade boa, assim, não é uma saudade de, dolorosa, queria estar lá, ou poderia ter jogado mais. Não, foi super, super tranquilo e consciente, assim. Então, Kaká, uma mensagem final para quem está nos assistindo, se você pudesse dar só um conselho, como se estivesse dando para os seus filhos, para quem está do outro lado da câmera, e precisa, Kaká, a minha vida é diferente da sua, mas eu queria que você nesse momento fosse um pai para mim, um mentor, e me desse um conselho. Qual o conselho que você daria para as pessoas? Busque conhecer Jesus. Esse é o meu conselho. Que é o que eu falo para os meus filhos, né? Eu tento transmitir para eles essa herança de fé, de conhecer Jesus. Eu não estou falando aqui de milagre, eu não estou falando... Busquem conhecer Jesus. Esse é o meu conselho. Então, temos aí a vontade revelada dele, que é a Bíblia. Muita gente boa que ensina a Bíblia. Hoje a gente tem conteúdo, muito conteúdo. Procure alguém que você tenha que você entenda que realmente ele está explicando aquilo sem nenhum interesse pessoal ou qualquer outro tipo de interesse, mas que ele esteja realmente com o interesse de que você conheça Jesus. Depois que você conhecer ele, aí você toma todas as decisões que você quiser, mas meu conselho realmente seria esse. Busque conhecer Jesus. Bom demais. Gente, esse foi o Brunecast com Kaká. Toma aí, Henrique.
Cacá, eu quero deixar aqui com você. Chegou essa semana da editora a edição especial do Especialista em Pessoas, que é um livro que você já tem. Já tenho, já li. Agora, o que tem aqui de especial? Aí é uma edição Update? com exercícios. Não, é o mesmo texto, só que tem exercícios em cada capítulo e é uma edição capa dura. É mais um livro para você, além de fazer os exercícios, guardar na sua biblioteca. Muito obrigado, Tá recomendo. Gente, quem não leu ainda, leiam, por favor. Isso é maravilhoso. Recebi esse presente em Orlando a primeira vez. Verdade. Faz um tempo. E ele entregou à tarde e à noite eu tinha acabado. Você vai devorando, realmente muito bom. Parabéns Bom e demais. obrigado, mano. Obrigado, Cacá, muito obrigado. Um beijo na Carol, nas crianças. Olha, gente, Deus abençoe vocês. Eu tô feliz, eu tô emocionado, Wesley. Eu tô me sentindo que eu realizei um sonho. É mesmo? Sim. Será que se a gente chamar ele pra bater uma bolinha ali, ele bate uma bolinha com a gente na Acho sala? que sim, acho que sim. Você fica no gol? Ah, não. Gente, muito obrigado por esse BrulhaCast. Pega agora o link aqui do YouTube, encaminha para o máximo de pessoas. Se você está assistindo a gente no Spotify, não deixa também de pegar esse link e postar. Foi um dos melhores BrulhaCast até agora. Essa história maravilhosa do Cacá, esse aprendizado de vida. E eu quero desejar para você paz e prosperidade. Até a próxima!